Efésios capítulo 4. Encontrando o texto, coloque-se em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, os 3 primeiros versos nos dizem assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pai, temos a Tua palavra aberta diante de nossos olhos e cremos que ela é poderosa para adentrar a nossa alma, discernindo os pensamentos e propósitos de nosso coração. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará a entender esta verdade, a Sua glória, o Seu poder, e aplicando a nossa vida, exaltar o Teu nome. Ajuda-nos, nós te rogamos, em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nessa semana, onde adentramos, na semana dos 30 anos de nossa igreja, eu gostaria de falar sobre isto, sobre igreja, a respeito do que é a igreja e o que ela representa para nós. O que exatamente esta igreja representa em sua vida? O que exatamente esta igreja representa na sua história? Qual o lugar desta igreja dentro da sua família, do seu casamento, dos seus filhos? Qual é o lugar desta igreja, principalmente dentro do seu coração? Como você a vê e como você a considera? Como realmente você avalia os quilates, ou seja, o valor desta obra que Deus tem realizado nos últimos 30 anos nesse lugar? Como você demonstra gratidão por isto e como você encara o futuro desta igreja? Sim, irmãos, nós talvez passemos, mas esta obra prosseguirá. Talvez o Senhor chame alguns de nós aos céus para estar com Ele, e esta obra então estará em outras mãos. Que o Senhor nos abençoe e que essas mãos sejam abençoadas por Ele, os nossos filhos, os nossos netos, e que Deus abençoe a continuidade deste trabalho. Mas se Ele quiser nos levar hoje para o céu, encerrando então a etapa da história desta igreja neste mundo, o que levaremos para lá? É preciso que nós pensemos bem, e esta semana de 30 anos, onde reconhecemos o trabalho de Deus e a sua glória nesses 30 anos de trabalho desta igreja, daquilo que Ele tem feito entre nós, este texto é propício, e a carta aos Efésios é propícia para nós falarmos sobre igreja e o que ela significa para nós. A carta aos Efésios, ela coloca a igreja numa posição que nenhuma outra carta do Novo Testamento a faz. Ela realmente fala da igreja e ela trata da questão da igreja aos olhos de Deus, e como Deus a vê e o que realmente a igreja representa aos olhos do nosso Deus. Em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, Paulo vai dizer que Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é este? Jesus Cristo. E no verso 23 ele diz que esta igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Literalmente, então, a igreja é a plenitude da obra de Deus nesse mundo. O que Deus tem feito neste mundo, o trabalho que Deus realiza neste mundo, é manifesto através da sua igreja. Deus realmente tem colocado a sua igreja neste mundo para manifestar quem é o seu Filho, para manifestar realmente a sua obra, o seu amor, o seu interesse pelo ser humano. A igreja de Cristo é a prova que Deus se interessa pela nossa vida. A igreja de Cristo é a prova que Deus se interessa particularmente por cada um de nós. A igreja de Cristo é a prova que Deus não nos abandonou em nossos pecados.
Que Deus não simplesmente deixou-nos depois do pecado de nossos primeiros pais, para que nós resolvêssemos as questões do nosso pecado por nós mesmos. A igreja de Cristo é a prova que Deus enviou o seu Filho para que ele resolvesse o problema do pecado. E resolvendo o problema do pecado na cruz, ele agisse em nossas vidas. A igreja é a demonstração que Deus tem interesse por mim e por você, apesar de quem nós somos. A igreja é a demonstração que Deus nos ama em Cristo. E Ele realmente demonstra isso, a plenitude da obra de Deus, a plenitude daquilo que Cristo está fazendo, manifesta-se na reunião do seu povo. Mais do que isso, no capítulo 2, verso 6, Paulo diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja, aos olhos de Deus, já está sentada nos céus. A igreja, aos olhos de Deus, já está completamente redimida, assentado ao seu lado, porque Cristo está ali. Deus nos olha como igreja local, reunidos neste local para adorá-lo. Mas a carta aos Efésios olha para nós e já nos vê nos céus, ao lado de Cristo. Para Deus a obra já está completa, para Deus a obra já é definitiva, nada poderá contê-lo, nada poderá impedi-lo, e o plano dele para a igreja se cumprirá sem dúvida nenhuma. Isso significa que eu e você que cremos em Cristo, chegaremos no céu, independente daquilo que acontecer. Simplesmente não importa o que Satanás seja capaz de fazer com esta igreja. Eu não me importo com aquilo que ele fará deste lugar durante a tribulação. Esse lugar já estará cumprido o seu lugar. Já está cumprido o seu papel. Quando esse tempo chegar, isso realmente será verdade. Já estaremos no nosso lar. Mas enquanto estamos aqui, Efésios 3:10 nos diz algo incrível. Para que agora, pela igreja, ou seja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Observe que não só a glória de Deus é manifesta, o seu amor é manifesto neste mundo através da igreja comprada pelo sangue de Cristo. Mas esta igreja formada por nós, salvos em Cristo, ela manifesta a sabedoria de Deus que é multiforme, tem muitas formas. E ela manifesta essa sabedoria de Deus a quem? Dos principados e potestades nos céus. Literalmente, os anjos aprendem sobre Deus, olhando para a igreja dele. Os anjos aprendem sobre a obra de Deus e o caráter de Deus, olhando para o caráter de Deus refletido na sua igreja, neste mundo. Você já pensou nisso? Os anjos estão tendo uma aula sobre Deus, ao observar como Deus age conosco. Quando nós olhamos para Satanás, que também é um anjo, nós percebemos que a igreja revela a ele algo que ele jamais pôde imaginar, a graça de Deus, o amor de Deus, que ele não pôde provar, mas que nós provamos em Cristo. Ou seja, Deus tem manifesto a sua sabedoria através da igreja. E por isso, então, no capítulo 3, verso 21 é dito: a esse glória aonde? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Então ele diz: a esse grandioso Deus, a este incrível Deus, a este tão poderoso Deus. Glória aonde? Aonde Deus é exaltado? Na igreja. Aonde Deus é glorificado entre aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aonde Deus é realmente elogiado, esta é a palavra, aonde Ele é adorado, aonde Ele é louvado, aonde o nome dEle é elogiado, na igreja comprada por Cristo. Se os homens hão de aprender algo sobre Deus, aprenderão através do trabalho da igreja, aonde o nome de Deus é exaltado. E isso então nos coloca numa posição contrária a este mundo. Este mundo deseja apagar o nome de Deus. Este mundo deseja tirar da mente das pessoas qualquer manifestação à palavra de Deus. Este mundo deseja de todas as formas realmente apagar da cultura, da história e da vida humana qualquer menção à pessoa de Deus. E aonde então entra o papel da igreja nisso? Enquanto a igreja estiver aqui, o mundo será incapaz de fazer isso.
Enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos lembrar a este mundo que Deus existe. Nós vamos lembrar a este mundo que Deus enviou o seu Filho para morrer no lugar desses pecadores. E que também um dia também, nós escravizados no pecado, fomos libertos por Cristo. Nós vamos pregar a salvação em Cristo, enquanto aqui estivermos, e o Senhor nos permitirá. Sabendo disso, qual é a importância desta igreja local, da reunião do povo de Cristo neste lugar nos últimos 30 anos? Qual é essa importância na sua vida e na sua família? Que lugar esta igreja de Cristo reunida aqui ocupa em sua vida? Na carta aos Efésios, no capítulo 4, os versos 1 a 3, nos darão 3 questões importantes sobre isso. O lugar que esta igreja ocupa em minha vida e na sua vida, e a importância que ela tem para a nossa história, para quem somos, e é importante que nós realmente estejamos atentos a isso. Observe o verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, Paulo estava preso quando escreveu essas palavras, que andeis, ou seja, a palavra andar quer dizer o modo de vida, que o modo de vida de vocês seja digno da vocação com que fostes chamados. Literalmente ele está dizendo que o modo de vida, que o andar de vocês neste mundo, realmente mostrem de forma clara, de uma forma específica, que vocês vivem de acordo com a tão grande salvação que receberam. Esta é a primeira coisa que Deus quer de nós. Ele nos salvou, Ele nos tirou das trevas, nos libertou da escravidão do pecado, e Ele está dizendo agora, vivam de forma digna deste chamado, vivam de forma digna daquilo que Cristo fez por vocês. E aqui nós temos que abrir um parêntese. Talvez o pior dos males na vida cristã se chame esquecimento. Talvez um dos piores males na vida cristã seja aquilo que na carta aos Hebreus é dito: esquecemos dos nossos pecados que foram perdoados, esquecemos daquilo que Deus realizou em nossa vida, de onde Ele nos tirou e aonde Ele está nos levando. O esquecimento na mente cristã não colabora para que realmente os crentes andem de forma digna desta vocação. Literalmente, quando nós esquecemos do que Deus fez por nós, nós não podemos praticar esse versículo, e a prática dele é muito clara quando diz: vivam de forma condizente com a salvação que Deus lhes deu. Agora, por que viver desta forma? Eu quero citar-lhes pelo menos 3 razões. Primeiro, por aquele que nos chamou a vivermos desta forma. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: olhe bem o que Deus fala a respeito de nós: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Está falando de quem? Da igreja. Para quê? Com que objetivo? Para que anuncieis as virtudes, ou seja, o poder de Deus, aquilo que Deus faz. Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele diz, esse Deus, as virtudes deste Deus que nos chamou das trevas, literalmente um chamado a cada um de nós, um chamado das trevas para agora andarmos em sua luz, um chamado da escravidão no pecado para a liberdade em Cristo. E quem foi que nos chamou? Não foi qualquer um. Deus usou homens para isto. Graças a Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Ainda nós temos tantos irmãos aqui que depois de 30 anos foram aqueles primeiros salvos em Cristo pelo ministério do pastor Rômulo e da irmã Raquel. Nós ainda temos irmãos aqui que participaram do barracão na Vila Canaã, do prédio alugado na Lileu Machado. Irmãos aqui que estão desde o princípio, no ano 2000, quando foi construído esse lugar. Mas notem uma coisa: independente de quem tenha sido o instrumento de Deus para levá-lo a Cristo, você pertence a esta igreja por um chamado não de homens, mas de Deus. Foi Deus que o chamou a estar aqui. Literalmente Pedro está dizendo, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem lhe chamou a estar nesse lugar? O convite veio de Deus. Mais do que isso, como Ele nos chamou. 2 Coríntios 4,6 vai dizer que porque Deus,
que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como que Deus nos chamou a estar nesse lugar? Talvez você diga, olha, Deus nunca veio à minha casa, mandou um WhatsApp ou um e-mail dizendo que eu devia congregar nesse lugar. Não, Deus não usa desses meios, Ele usa da sua palavra. E através da luz da sua palavra, claramente, Ele resplandeceu em seu coração para que você conhecesse o quê? Jesus Cristo. Literalmente Deus disse, quando criou o mundo, haja luz. E literalmente Deus disse no dia que nós somos salvos, haja luz nesse coração. E nós que andávamos em trevas, e nós que obedecíamos ao pecado e Satanás, você pode ler isso no capítulo 2 de Efésios, e nós que realmente pertencíamos a este mundo, fomos chamados agora a pertencer a Jesus Cristo. E Romanos 1,6 nos diz assim, entre as quais sois também vós chamados para quê? Chamados para serdes de quem? De Jesus Cristo. Então, a partir daquele dia que Deus resplandeceu em nosso coração, Ele nos chamou para pertencermos ao Seu Filho. Esta igreja pertence a Jesus Cristo. Cada um de nós que somos salvos nele, pertencemos a Jesus Cristo. Agora, merecemos? Não. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, e observe como ele cita isso, a partir do verso 26, olhe, irmãos, vede bem a vossa vocação. Literalmente ele está dizendo, olhe bem para o tipo de pessoa que Deus tem salvo, que não são muitos os sábios segundo a carne. Não são os sábios deste mundo que vêm a Cristo, apesar de que há deles que vêm. Nem muitos, ou seja, há alguns entre os poderosos, mas não muitos. Também não muitos entre os que são chamados nobres neste mundo. Mas então ele diz no verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você foi chamado em Cristo a pertencer a esta igreja, mas você jamais deve ter qualquer orgulho disso. Você jamais deve olhar para a sua própria vida e pensar que um dia você mereceu isto. Irmãos, que saibamos que nenhum de nós merece estar aqui nessa noite. Que nenhum de nós merece ocupar este púlpito, nem eu, nem pastor Rômulo, nem nenhum de nós, ou assentar-se nesses bancos e dizer que Deus nos trouxe até aqui porque Ele precisa de nós, ou porque nós somos tão bons que realmente Ele precisa que nós estejamos aqui. Esta igreja é formada por pecadores, e apenas por pecadores remidos por Jesus Cristo. Nenhum de nós merece estar aqui. Não estamos aqui por quem somos, mas apesar de quem somos. E foi a graça de Deus que nos trouxe aqui. Foi o nosso Deus. Nesses 30 anos nós estamos lembrando disso. Nós não estamos lembrando do que nós fizemos. Nós estamos lembrando do que Deus fez. Nós não estamos dizendo que as nossas mãos realizaram. Nós estamos dizendo que foram as mãos de Deus que fizeram isso. Em Atos 2,47, Lucas vai demonstrar a obra de Deus realizada na igreja primitiva. Ele diz que eles louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, então ele acrescenta, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O que o Senhor faz com um salvo? O que o Senhor faz com alguém que crê em Jesus Cristo? Leva a frequentar uma igreja. O que o Senhor faz com aquele que realmente toma conhecimento da salvação? O texto diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aquela igreja local em Jerusalém, aqueles que se haviam de salvar. É isso que Deus faz em nosso meio. É isso que Deus realiza em nós através de Jesus Cristo. Mas nós podemos ir além. E agora olhando então para Efésios capítulo 4, verso 3, ele vai dizer, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo, ou pelo vínculo da paz. Agora o apóstolo Paulo salienta uma verdade importantíssima dentro da história da igreja. Ele salienta uma verdade importantíssima naquilo que nós somos. Quem realmente nos capacitou a fazer parte desta igreja? Quem realmente nos capacitou a estarmos por 30 anos neste lugar? Quem está realizando essa obra?
Quem realmente está nos mantendo aqui? Quem está nos mantendo de pé? Por que nós não fomos destruídos por este mundo e por Satanás? Porque este mundo não varreu a história desta igreja, mas este mundo está a suportando por 30 anos. Sim, é isso que esse mundo faz. Ele nos suporta, e ele suporta esta igreja neste lugar pelos últimos 30 anos. Então, quem fez isso? 1 Coríntios 12, 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando ele diz que todos nós fomos batizados em um Espírito, a palavra batizar é literalmente, ele colocou-nos em um corpo. Quem formou este corpo? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para nós temos pessoas de tantos estados aqui na nossa igreja. Sabe, se você presta atenção no canto da igreja, quando a igreja está cantando, você percebe a quantidade de sotaques que há entre nós. Nós não cantamos todos iguais, certo? Um canta meio goianês, outro canta meio maranhês, não é? Tem um toque nordestino em toda essa história aí, até sulista tem cantando no meio de tudo. Sabe, se nós fôssemos reunir todos nós, de tão diferentes lugares, em qualquer coisa deste mundo, certamente não daria certo. Se nós fôssemos, pela nossa própria força, reunir pessoas tão diferentes num lugar durante 30 anos, aquilo que Paulo fala aos Gálatas seria uma verdade, já teríamos nos devorado uns aos outros. Por que isso não aconteceu? Porque o Espírito Santo é que formou este corpo. Porque isto não aconteceu, porque estamos unidos até hoje, porque este corpo foi formado pelo Espírito Santo do Senhor. E olha aquilo que Efésios 2 vai nos ensinar sobre isso. Paulo vai nos mostrar como Deus fez isso entre gentios e judeus. Portanto, lembrai-vos de que noutro tempo erais gentios na carne, está falando de nós, chamados em circuncisão, agora fala dos judeus, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse éramos nós. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Então ele diz, o qual de ambos os povos fez um, de judeus e gentios fez um só povo, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Notem isso, ele termina dizendo, matando com ela as inimizades. Matando com o quê? Com a cruz de Cristo. Sabe, isso é importantíssimo para nós. Diante da cruz de Cristo, aqui não há goianos, não há maranhenses, não há gaúchos, não há paulistas, não há nordestinos, não há sulistas, não há nada disso. Diante da cruz de Cristo, todos aqui são cidadãos do céu. Todos aqui pertencem à pátria celestial. Um dia nós éramos isto. Um dia éramos gaúchos, goianos, maranhenses. Hoje nós somos servos de Jesus Cristo. Quem fez isso? O Espírito Santo, ao nos unir num só corpo. Então isso precisa ser aplicado numa verdade preciosa do capítulo 12. Olha o verso 12 de 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, apenas um, mas tem muitos membros, todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um só corpo em Cristo. Assim é Cristo também. Todos nós formamos o quê? Uma só igreja. Todos nós formamos o quê? Um só corpo, aonde todos somos necessários. Olha os versos 14 e 18. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Notem a ilustração agora que Paulo usa. Se o pé disser, porque não sou do corpo, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas notem agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Sabe o que Paulo nos ensina aqui? Nenhum irmão desta igreja é desprezível.
Nenhum membro desta igreja pode ser jogado fora. Nenhum membro desta igreja é inútil. Talvez alguns de nós apareçam aqui mais na frente do que outros. Isso não nos faz mais capacitados ou melhor que qualquer um dos outros irmãos. Todos nós, aos olhos de Cristo, formamos um corpo com diferentes funções, mas estamos no mesmo nível, numa mesma condição, e seremos levados ao mesmo céu. Por isso, os versos 21 e 22 dizem: o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Sabe, na nossa forma de ver as coisas, talvez nós nos enganemos muito, e eu creio que esse engano vai ser desfeito lá no céu. Talvez você olhe para mim e diga que você acredita que o meu galardão será grandioso lá no céu. Eu creio que você está enganado. Talvez você olhe para um irmão que nunca vem aqui no púlpito para orar ou fazer uma leitura, um irmão que talvez você nem perceba estando em meio à igreja, e você pense assim, que tal irmão receberá de Cristo no céu o mínimo dos galardões. Irmãos, as coisas não são assim. A recompensa e aquilo que Deus fará por nós no céu ao nos galardoar não depende da visão que nós temos, mas da visão dele. Não é de acordo com a forma que nós vemos as coisas. E é por isso que os versos 23 e 24 dizem assim: os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. É Deus que faz isso. Nunca se sinta inútil nessa igreja. Nunca diga assim: eu posso se assentar nos bancos e amanhã não estar mais lá e ninguém sentirá a minha falta. Isso não é verdade. Os versos 25 e 26 dirão de nós: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Eu sei que isso é demonstrado quando algum entre nós parte. Isso é demonstrado quando chegam crianças, bebês que nascem nesta igreja. Nós compartilhamos das dores que são comuns a famílias, compartilhamos da alegria que são comuns à família. Nós compartilhamos de nossas lutas e nossas dificuldades nesses últimos 30 anos. Esta igreja esteve ao seu lado nos momentos felizes da sua vida, quando seus filhos nasceram. Esta igreja esteve ao seu lado nos momentos tristes, quando você perdeu alguém que você amava. Esta igreja esteve orando por você em momentos onde desafios se mostravam diante de você, que você percebia que era impossível sobrepujá-los, e pela graça de Deus você o sobrepujou. Todos nós houveram momentos em nossas vidas que nós simplesmente não tínhamos capacidade de ir adiante, e através da igreja Deus nos fez continuar caminhando. Jamais se esqueça que esta igreja é um corpo, um organismo, e não uma organização. Uma organização é a junção de muitas vidas, de forma que se uma vida deixa a organização e outra entra, não faz diferença. Nós não somos uma organização, nós somos um organismo, porque temos apenas uma vida, Jesus Cristo. Ou seja, compartilhamos da mesma vida, formamos um só corpo, e é isso que Deus quer de nós. Ele nos chamou a este corpo, e o Espírito Santo nos capacitou a estarmos aqui. Então, finalmente, os versos 2 e 3, eles vão nos dizer o seguinte de Efésios 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Deus não somente nos chamou e nos capacitou, mas Deus nos orienta a vivermos como igreja. E como Ele faz isso? Ele usa a palavra no verso 3, procurando guardar. Você já percebeu
como Deus tem interesse por esta igreja e que ela congregue numa vida realmente conjunta. Quando ele diz procurando guardar, ele fala de sermos diligentes, nos apresentarmos e apressarmos a fazer, de defendermos, retermos, preservarmos uma comunhão que é gerada pelo Espírito, não por nós. Sabe, irmãos, muitas igrejas e pastores pensam, ou pessoas pensam, que nós podemos gerar comunhão na igreja através de almoços, de festas, de atividades sociais. Nós somos incapazes de fazer isso. Apenas o Espírito Santo pode gerar comunhão. Por isso o verso 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito, a unidade gerada por Ele, porque nenhum de nós é capaz de gerar esta comunhão. Nós podemos apenas preservá-la. Esta é a verdade. Agora, como que nós preservamos esta comunhão dentro da igreja? Paulo vai dizer no verso 2, primeiro, seja humilde. Sim. Aquilo que mais abençoa uma igreja, dentro dos seus membros, é a humildade no coração deles. Aquilo que mais abençoa uma igreja é a modéstia no coração dos filhos de Deus. E uma modéstia em relação ao quê? A opinião que você tem de si mesmo. O que você pensa de si mesmo? A igreja depende muito disto. Você olha para você como nós aqui explanamos a respeito de como Deus vê a igreja, um grupo, um corpo de pecadores salvos pelo sangue de Jesus. Nas maiores dificuldades do trabalho pastoral é trabalhar com pessoas que pensam além do que devem de si mesmas. Só há uma pessoa aqui que pode ser elogiada nisto. Só uma pessoa aqui que tudo que dissermos dela ainda não chegará realmente o que ela é. Jesus Cristo. O restante de nós, todos nós, começando de mim, nós estamos abaixo dele. Além da humildade, Paulo vai dizer, mansidão, seja manso, use de brandura, de gentileza, é a prontidão para vencer o mal e a cópia daquilo que Jesus fala de si mesmo em Mateus 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é a mansidão nisto? É a capacidade de responder, muitas vezes, até a grosseria ou o desafio, através de um coração manso e pronto a amar. Faça isso, dentro e fora da igreja, em toda circunstância, na sua vida cotidiana. Porque Paulo diz ainda no verso 2 que devemos fazer isso com longanimidade, ou seja, esse ser longânimo significa sofrer ou suportar bastante tempo, manter o domínio próprio sem dar lugar às paixões da nossa carne, aos arrobos do nosso orgulho, realmente às demonstrações do nosso próprio ego. Em 30 anos, talvez você já tenha suportado muitas coisas nesta igreja. Sabe por quê? Porque nós não somos uma igreja perfeita. Em 30 anos, talvez você ouviu palavras que você não gostaria de ter ouvido. Em 30 anos, talvez você ouviu dos pastores que pregaram neste púlpito, inclusive a mim, palavras que não lhe agradaram. Talvez em 30 anos, a igreja não reconheceu o seu esforço. Talvez em 30 anos a igreja tenha esquecido de você. Talvez em 30 anos, ou dentro destes 30 anos, a igreja não tenha feito por você aquilo que ela realmente era o seu dever fazer. Suporte isso. Suporte as nossas fraquezas. É suportando uns aos outros que nós ainda estamos de pé. Por isso Paulo termina o verso 2 dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse versículo está dentro do contexto em que outros podem não pensar como você, nem fazer as coisas como você gostaria que fossem feitas, mas mesmo assim você resiste à tendência de destruí-los pela sua palavra. Suportar quer dizer não inferiorizar, não agredir, não tentar se livrar das pessoas, não ser arrogante nem impaciente com elas, mas demonstrar um amor que aqui é o amor sacrificial. Irmãos, esta igreja só está de pé pelo poder de Deus. E ela só permanece de pé pelo amor sacrificial de Cristo demonstrado de uns para com os outros. É o amor de Cristo
inundando o nosso coração, que faz com que nós nos suportemos uns aos outros. Porque, sejamos sinceros, nenhum de nós é fácil. Nenhum de nós é fácil de lidar. Você já pensou quantas personalidades temos aqui? Quantas diferenças de caráter temos aqui? Quantos temperamentos temos aqui? Mas graças a Deus que Deus tem feito uma obra no meio desta igreja nesses últimos 30 anos. Ele tem nos transformado à imagem de Jesus Cristo, de forma que o caráter que seja manifesto aqui seja o caráter de Jesus Cristo e não o nosso. Literalmente, Deus está nos apagando para que Cristo seja manifesto em nós. Glória a Deus por isso. Ele está apagando aquilo que nós somos para que Cristo seja realmente grande em nosso meio. Assim como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu o quê? Diminua. É isso que Deus tem feito por nós. Então nós devemos concluir. Quando nós avaliamos a igreja, quando nós pensamos sobre a nossa igreja, se ela é relevante ou não, se ela é importante ou não, talvez hoje à noite você faça isso. Você vai pensar se essa igreja realmente é importante na sua vida. Você vai pensar sobre esta igreja, talvez nos últimos 30 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, e você vai julgar se realmente ela é descartável ou não para você. Você vai decidir sobre o que você faz com essa igreja na sua vida. O que Efésios nos ensina é que nós nunca devemos tomar essas avaliações e essas decisões levando em conta nós mesmos, levando em conta quem nós somos, mas levando em conta verdadeiramente o que Deus fez nesses 30 anos. Irmãos, se nós olharmos para nós veremos fraquezas e falhas, mas quando olhamos para o nosso Deus, nós enxergamos graça e misericórdia. Ele não deu a esta igreja o que ela merecia, isso é misericórdia, mas Ele dá a esta igreja graça, aquilo que ela não merece, dia após dia. Esta igreja não merecia estar de pé, é pela graça de Deus que ela está. Esta igreja não merecia permanecer aqui, mas é pela graça de Deus que ela permanece. Avalie esta igreja não por aquilo que os homens fazem, mas avalie esta igreja por meio daquilo que o seu Deus faz. É aí que está o valor dela. Por que esta igreja local, Templo Batista Maranata, é valiosa? Por aquilo que Deus fez e faz por ela. Por aquilo que Deus ainda fará, se Ele permitir mais 30 anos a esta igreja. É o nosso Deus o centro de tudo. Ame esta igreja, agradeça por esta igreja, tendo em vista o que Deus fez por ela, tem feito e ainda fará. Porque nesses 30 anos, Deus sempre foi o centro desta igreja. Ele continuará a ser, sendo o centro desta igreja e das nossas vidas. Nós continuaremos a manifestar este mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus o abençoe, que você continue amando esta igreja, amando esta obra do Senhor, até que Ele venha. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Deus pelo tempo na sua casa nesta noite.